Olá, meus alunos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem e se cuidando nessa quarentena, não é? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que já vimos na semana retrasada, sobre ligação gênica, recombinação e mapas gênicos. A ligação gênica ou linkage, ela acontece toda vez que eu tenho dois ou mais cromossomos, genes no mesmo cromossomo. Observem. Eu tenho um cromossomo aqui com Czão, Dzão. Do outro lado, eu tenho um homólogo a ele com Czinho, Dzinho, certo? Então, quando esses daqui forem formar gametas, as informações, ao contrário da segunda lei de Mendel, elas não são segregadas de maneira independente. Então, esse Czão, ele carrega o Dzão e o Czinho, ele traz junto o Dzinho. Não tem como você separar esse Czão desse Dzão, uma vez que eles estão no mesmo cromossomo, certo? Na ligação gênica, isso não acontece. Já na segunda lei de Mendel, eu tenho um Azão e um Azinho, um Bzão e um Bzinho, porém o Azão e o Azinho estão num par de cromossomo e o Bzão e o Bzinho em outro. Então, até a forma de representar é diferente, observe. Azão, Azinho aqui, Bzão, Bzinho do lado. Já na ligação gênica, eu represento dessa maneira aqui, ó. Czão, Dzão, um cromossomo, barra, Czinho, Dzinho do outro cromossomo, certo? Na segunda lei de Mendel, também acontece de formar gametas na mesma proporção. Observem, eu tenho aqui dois heterozigóticos, né? E aí, dois pares de cromossomos heterozigóticos. E aí, para saber quantos gametas diferentes eu vou ter, eu aplico essa fórmula, 2 elevado a n, onde n é o número de heterozigóticos. E aí eu vou saber quantos gametas diferentes eu vou ter. Como eu tenho dois heterozigóticos, eu vou aplicar a fórmula 2 elevado a 2, que será igual a 4, né? Então, eu vou ter 4 tipos de gametas diferentes. Para simplificar ainda mais, vamos fazer o chuveirinho? Azão, Bzão, tem um gameta. Azão, Bzinho, outro gameta. Azinho, Bzão, outro gameta. Azinho, Bzinho, outro gameta. Já na ligação gênica, vejam só, aqui eu tenho um par de cromossomos que ainda não está se duplicando, né? Aí, quando eles começam a duplicar, observem que aparece o mesmo cromossomo igual ao parental, ele vai ter um filho, né? Só que o filho vai ser igualzinho a ele, observem. Aqui eu tinha Azão, Bzão, aí surgiu um filhozinho, ó, para poder se separar, né? Isso aqui é um evento chamado meiose, né? Na primeira etapa, ela forma os seus filhos, né? Eles se duplicam, o cromossomo se duplica. Então, o azão Bzão forma outro azão Bzão, certo? Azinho, Bzinho aqui na ponta, forma um filho, Azinho, Bzinho, que é um cromossomo novo, que vai, na hora de formar os gametas, eles vão separar. Na ligação gênica, vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou teria quatro gametas, ó. Um azão Bzão, outro azão Bzão, que formaria 50%, e outro azinho Bzinho, mais outro azinho Bzinho, que formaria 50%. Só que acontece, em alguns casos raros, o crossing over, que é o quê? Esses genes que surgiram novos aqui, eles inventam, né? Isso é um evento raro, mas acontece, de trocar pedacinhos dele, que são chamados de quiasmas. Isso permite a variabilidade entre os indivíduos, certo? Ou seja, a quantidade de indivíduos mais diversificada. Mas aí o que acontece? Aqueles que formariam 50% de um tipo de gameta e 50% de outro, agora já vão poder formar 4 tipos de gametas diferentes. Observem. Esse daqui, que é parental, forma um gameta azão, bezão. Esse outro da outra extremidade forma gameta azinho, bezinho. E os do meio, que foram os que surgiram e que trocaram informações, eles já vão formar azão, bezinho e o azinho, bezão. Só que o que é que acontece? Vocês estão observando aqui, ó. Na segunda lei de Mendel, eu tinha 25% desse, 25% desse, 25% desse, 25% desse. Só que aqui na permutação, quando acontece essa troca, eu vou ter sempre um número maior de parentais do que de recombinantes,
certo? Então, os recombinantes vêm em menor quantidade. Geralmente é em torno de 20%. Não é uma regra geral, acontece geralmente em torno de 20%. Pode ser mais, pode ser menos, mas é em torno disso, certo? Então, nas questões que vão aparecer para vocês, nos exercícios sobre esse assunto, eles vão perguntar a posição desses genes no cromossomo. É cis ou trans? Quando é que eu sei se é cis? Que é cis? O cis, eles têm, por exemplo, o dominante num cromossomo e no outro eles têm o recessivo, ou seja, dominante de um lado, recessivo do outro. Já no trans, eu tenho o quê? Uma mistura. Azão Bzinho, Azinho Bzão, formando um X, ó. Azão de um lado, Bzão do outro, Azinho do lado, Bzinho do outro, certo? Então, eu teria o quê? Uma transversalidade, certo? Quando acontece isso, eu digo que ele é trans. Quando tá dominante de um lado, recessivo do outro, eu digo que ele é cis, certo? Nós também vamos ver os mapas genéticos ou mapas gênicos, que eles vão demonstrar graficamente onde estão localizados os genes nesse cromossomo. Por exemplo, aqui eu tenho um cromossomo e aqui eu tenho a localização do gene A, do gene B e do gene C, certo? Como é que eu sei a taxa de recombinação ou a frequência de permuta? Eu tenho que saber isso aqui, ó. Vejam bem. Aqui, a taxa de recombinação é a soma dos recombinantes, certo? Então, se eu tenho 10 azão Bzinho e 10 azinho Bzão, eu vou somar os dois para saber qual é a taxa de recombinação, certo? Agora, tem um detalhe muito importante para vocês saberem. Algumas questões vão perguntar a distância entre esses genes. Quando eu pergunto entre o gene A e o gene B, por exemplo, azão para Bzinho, quando eu pergunto isso, se você encontra a taxa de recombinação, você encontra também a distância. Então, a distância entre Azão e Bzinho vai ser 20 também, a soma dos recombinantes, certo? Então, vamos lá. Nesse cromossomo, eu tenho o gene A, o gene B e o gene C. O gene A está numa ponta e o gene B está na outra. Como é que eu sei? Quando você analisa aqui, ó, você vai ver que existe uma distância entre A e B de 19, entre B e C de 17 e entre A e C de 2. Então, as questões elas vão apresentar isso, certo? Então, eu sei que entre A e C existe apenas 2 unidades de distância, certo? Entre A e B, entre A e C é 2, entre A e B é 19. Então, eu já sei que quem é mais distante é o gene A do gene B. E quem é que está no meio? É o C, certo? O C. Do C para o B, eu tenho 17 unidades de distância e do A para o C eu tenho 2 unidades. Essas unidades vocês podem representar como o M ou o R, certo? O N, unidades morganídeas, e o R, unidade de recombinação, certo? Nos exercícios vocês vão entender melhor. Aqui eu tenho uma questão que vai pedir algumas dessas informações. Um indivíduo de genótipo desconhecido produziu os seguintes gametas. 4% emisão Nzão, 46 emisão Nzinho, 46 emisão Nzão e 4% emisão Nzinho. Observem aqui. Como é que eu sei quem são os parentais? Eu sei que os parentais ele aparecem em maior quantidade. Então, eu montei aqui para vocês a disposição dos parentais. Então, eu tenho um Mzão, aqui, ó, e Nzinho. E do outro lado, eu tenho o quê? Mzinho, Nzão, certo? Então, qual desses gametas são os parentais? Aí vocês vão colocar Mzão, Nzinho, Mzinho, Nzão. Quais são os recombinantes? Mzão, Nzão, Mzinho, Nzinho. Simples assim, é só isso a resposta. Qual o genótipo do indivíduo? O genótipo, pessoal, lembrem-se que para vocês responderem essa questão, vocês têm que usar aquela barrinha. Mzão, Nzinho, barra, Mzinho, Nzão, certo? Então, é só isso, o genótipo é isso. Ele é cis, ou seja, os dominantes de um lado e o recessivo do outro, ou ele é trans, misturado, ou seja, faz um X? Faz um Mzão de um lado e Nzão do outro, que são os dominantes, e o recessivo também fazendo esse X.
Então, eu já sei que ele é trans. Qual a taxa de recombinação? Olha aí, eu vou somar quem? Os que tiverem menor quantidade, que são os recombinantes. 4 mais 4, a taxa vai ser 8%. E qual é a distância? Já sei que a taxa é a mesma coisa da distância, então vai ser 8 também. Só que agora eu vou usar o porcento ou eu vou usar o R ou o M? Vou usar o R ou o M, certo? Então, taxa de recombinação, 8%. Qual é a distância? 8 o R ou 8 o M, tá bom? Nessa questão, é como mais ou menos eu expliquei aqui, ó. Vocês vão ter que saber a posição dos genes, certo? Então, ele quer saber, no cromossomo que tem X, Y e Z, onde está o X, onde está o Y e onde está o Z. Vocês vão analisar aquele que está em maior, que tem a distância maior, né? Que é X e Y, já está aqui. O X está numa ponta, o Y na outra. E aí, aqueles que estão em menor percentual são aqueles que têm menor distância. Então, vocês têm que ver. Entre o X e o Y tem o Z. Lógico, aqui já está lógica a questão. Mas eu quero saber quanto de distância eu tenho do Z para o Y e do Z para o X. Aí vocês vão ver aqui também no enunciado tem explicando. Na terceira questão, eu quero saber se esse indivíduo aqui, né, qual é a posição relativa desses indivíduos. Ó. Se ele tem uma taxa de recombinação, né, que são os recombinantes, menor, então eu já sei que esses aqui não são os parentais. Quem são os parentais? Aquele que apresenta em maior quantidade. Esses dois aqui, né? Então, você bota Rzão, Szão de um lado, Rzinho, Szinho do outro, e aí você vai saber se eles são cis ou trans. A taxa de recombinação, como é que eu faço? Eu somo o quê? E a distância, eu somo o quê? E aí vocês só vão botar no final, vocês vão dizer se é percentual ou se é unidades de recombinação, o R, ou unidades morganídeas, o M. Nessa questão, tem uma questão que muitos alunos fazem confusão. Por exemplo, quando você analisa dois casos, né, diferentes. Aqui eu tenho o gene Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, ligados. E aqui eu também tenho Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Na aula anterior foi dito que quanto maior a distância entre os genes, mais fácil dele sofrer crossing over. Quanto menor, mais difícil, certo? Então, por essa informação, vocês vão conseguir achar a resposta. A ligação, o fato dele estar ligado ou não, tem a ver com a distância? Ele pode estar um encangado com o outro que vai estar ligado. Ou ele pode estar um numa ponta e outro na outra, que da mesma forma ele vai estar ligado. A distância ela vai interferir em outra coisa, que é na permutação e não na ligação, tá bom? Então vamos lá. Nessa questão, pessoal, vocês só vão preencher com essas opções, vocês vão ver qual dessas alternativas se encaixa melhor nesses espaços aqui, tá bom? Bem simplesinho, ó. Em alguns casos, não se aplica a segunda lei de Mendel. Logo, temos um exemplo de quê? O que é que a gente está estudando? Né? Epistasia, ligação gênica, epistasia, ligação gênica. Aí você vai ver qual é o primeiro nome que você vai botar aqui. Depois, essa alternativa aqui, ela também pode ser chamada de quê? Outro nome. E aí vocês vão completar. Nessa questão aqui também existe algumas pessoas que fazem confusão. Ó, o grau de ligamento, ele tem a ver com o quê? Com o jato dos pais, com a distância dos cromossomos, não depende do gene ou depende do comprimento. Então, vocês vão analisar qual dessas alternativas é correta. E aqui, pessoal, vocês vão ler isso aqui direitinho e vão dizer se esse primeiro exemplo ele tem a ver com o quê? Com ligação gênica, crossing over ou segunda lei de Mendel. Aqui se aplica a ligação gênica, segunda lei de Mendel ou crossing over. Aqui também, do mesmo jeito. Lá no formulário vocês vão responder abaixo, tá bom? Número 1, você bota se é ligação gênica, se é segunda lei, e aí o que vocês acharem vocês vão colocar, tá bom? Boa sorte, bom estudo e até a próxima aula.